não posso infelizmente corresponder ao convite nesse sentido. Quase 5 anos me separam da condição de símio. Espaço de tempo que, medido pelo calendário, talvez seja breve, mas que é infindavelmente longo para atravessar a galope como eu o fiz, acompanhado em alguns trechos por pessoas excelentes, conselhos, aplauso e música orquestral, mas no fundo sozinho, pois, para insistir na imagem, todo acompanhamento se mantinha bem recuado diante da barreira. Essa realização teria sido impossível se eu tivesse querido me apegar com teimosia à minha origem e às lembranças de juventude. Justamente a renúncia a qualquer obstinação era o supremo mandamento que eu me havia imposto. Eu, macaco livre, me submeti a esse jugo. Com isso, porém, as recordações, por seu turno, se fecharam cada vez mais para mim. O retorno, caso os homens o tivessem desejado, estava de início liberado através do portal inteiro que o céu forma sobre a terra, mas ele foi se tornando simultaneamente mais baixo e mais estreito com a minha evolução, empurrada para a frente a chicote. Sentia-me melhor e mais incluído no mundo dos homens. A tormenta cujo sopro me carregava do passado amainou. Hoje é apenas uma corrente de ar que me esfria os calcanhares. E o buraco na distância, através do qual ela vem e através do qual eu outrora vim, ficou tão pequeno que eu me esfolaria no ato de atravessá-lo, mesmo que as forças e a vontade bastassem para que retrocedesse até lá. Falando francamente, por mais que eu goste de escolher imagem para estas coisas, sua origem de macaco, meus senhores, até onde tenham atrás de si algo dessa natureza, não pode estar tão distante dos senhores como a minha está distante de mim, mas ela faz cócegas no calcanhar de qualquer um que caminhe sobre a terra, do pequeno chimpanzé ao grande Aquiles. Oi a todos, alunas, alunos. A gente começa agora a nossa 6ª aula desse curso, que vai ser dedicada ao volume Um Médico Rural. Eu aproveito para agradecer a Laís de Oliveira, que é doutoranda e que está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre o Kafka e a escrita dos diários e a questão da ficcionalidade ou não. Então agradeço a Laís pela leitura desse trecho de um relatório para uma academia, que fecha o volume de contos, né? E é uma história muito instigante, muito interessante. Aqui estão sintetizadas binômios, né? Polos muito caros à epistemologia europeia, ou seja, a maneira com que o pensamento europeu organiza o conhecimento do mundo. Isso se dá através de pares, né? A gente pode pensar um par como natureza e cultura, o outro par como animal e humano. A gente pode pensar também um outro par como civilização e barbárie, colonizador e colonizado. E nessa história de um relatório para uma academia que fecha o livro, essas questões estão todas colocadas, né? Para o discurso científico, para o discurso cultural. Então são várias questões, por isso também que eu quis começar com ela. Então estou muito animado, estou muito feliz com essa aula, porque o Médico Rural é um livro que me acompanha há muito tempo e acho que é provavelmente meu livro favorito do Kafka. A gente conversou durante o América sobre esse aspecto de incompletude que acompanha a obra do Kafka, né? A dificuldade dele de terminar os romances e de encontrar fins que ele mesmo julgasse bons para as próprias histórias. E esse volume Um Médico Rural entra como uma exceção na obra do Kafka. Primeiro porque foi preparado e publicado em vida. A gente sabe que a maior parte das obras do Kafka não foi publicada por ele em vida, né? Foram preparadas e publicadas e editoriadas posteriormente pelo Code. Essa não. A gente tem o registro da correspondência dele com o editor, o cuidado no preparo, uma história fantástica que é o Cavaleiro do Balde, que foi deixada de fora no último momento, né? Então, como exemplo do preparo que esse livro tem. O próprio Modesto Carone vai apontar para isso, né? Numa obra em forma de busto inacabado, né? Para usar uma imagem do Hilke,
o médico rural entra como exceção. E é um exercício que o próprio Carone faz no pós-fácil da tradução brasileira, mas que a gente tem tentado fazer desde o começo do curso, que é mapear imagens e temas que se repetem, né? Aqui em O Médico Rural a gente tem diversos textos, né? Então você tem, por exemplo, a imagem do cavalo, que aparece em 2 ou 3 narrativas, os deslocamentos, né? As portas e janelas que aparecem com significados parecidos ou diversos. O tema dos animais, que aqui é muito forte, né? Então é um livro que é um livro muito sedutor e é um livro que, por esse acabamento, também acho que pode ser considerado das obras mais assim de mais alto nível no contexto da obra do Kafka. Não digo com isso, claro, que os romances são menores ou que as novelas têm menos importância. A obra do Kafka funciona em várias maneiras, né? Mas se a gente tomar o acabamento como um critério estético, e é um critério possível, então aqui em O Médico Rural, realmente, como o Carone chama, são pequenas histórias exemplares, né? Também por esse poder de síntese, de acabamento, é que novamente, assim como em Contemplação, a gente está aqui muito perto de uma prosa poética, né? De um poema em prosa. Tanto por esse fechamento formal, quanto pelo tom muitas vezes mítico ou distante, né? As distâncias aqui dão também um tom de fábula, de conto de fada. Foi o Walter Benjamin que chamou essas histórias de contos de fadas para espíritos dialéticos, né? Então, se a gente, por um lado, está falando de fechamento, de acabamento, essas obras têm começo, meio e fim muito bem pensados. Por outro lado, do ponto de vista da interpretação, elas se abrem, né? O gesto típico do texto kafkiano, ele deixa o leitor em dúvida, ele expande, ele exige um fechamento do leitor, ele exige uma leitura que dê conta, ao mesmo tempo em que ele se recusa a isso o tempo inteiro. Ao mesmo tempo em que o escritor usa mecanismos o tempo inteiro para bloquear qualquer interpretação total. Daí a frustração também característica do leitor kafkiano. Bem, vamos falar algumas características gerais do contexto de produção. O Médico Rural foi escrito entre 1916 e 1917, essas histórias, né? Eles vêm de um período, em 1916, antes Kafka estava com um bloqueio, não conseguia escrever, e logo em seguida produz essas narrativas. Ele está escrevendo também o romance O Processo enquanto está escrevendo essas histórias. Um outro ciclo de histórias maravilhosas do Kafka, que a gente chama de Durante a Construção da Muralha da China, e a gente tem uma mensagem imperial e uma folha antiga que estão no contexto de produção, né, dessas histórias sobre a China, que são muito interessantes, que estão presentes aqui. Então é uma obra fechada, mas também que se relaciona com a obra mais ampla do Kafka, né? A narrativa Um Sonho e a narrativa Diante da Lei compõem ou iriam compor também parte do romance O Processo. Por fim, ainda vale lembrar que se Contemplação estava dedicado ao amigo Max Brod e se O Veredito estava dedicada à noiva Felice Bauer, aqui Um Médico Rural, o livro é dedicado ao pai. A crítica sempre lembra, né? O pai sempre recebia esses livros do Kafka com um famoso coloca aí em cima da mesa, demonstrando, né, um certo desprezo por esse trabalho literário do filho. E ao mesmo tempo duas leituras complementares e opostas, né? A de que essa dedicatória ao pai seria irônica e, por outro lado, de que seria também uma tentativa de acertar contas, de finalizar a tensão com o pai. Quer dizer, se não é possível normalizar essa relação, ela é o que é e precisamos viver com isso, né? Também é importante lembrar que o Kafka vai descobrir justo nesse ano a tuberculose, de que ele vai morrer posteriormente, né? Então também o nível de reflexão metafísico aparece aqui e é importante que a gente tenha em mente como leitor, né? Alguém que começa a pensar sobre o fim da própria vida também. Então o que a gente vai fazer, vocês percebem, né? Essas narrativas elas são tão seminais que acho que daria para preparar uma aula sobre cada uma delas, mais ou menos. E seguindo o exemplo da obra do Kafka, vocês vão encontrar nos Handbuch
cada uma dessas narrativas tem toda uma fortuna crítica própria, né? Debates dos mais variados acerca do significado delas. Então o que eu pretendo fazer nessa aula é passar um pouco panoramicamente pelas narrativas que eu acho que são mais importantes, que trazem elementos que a gente tem conversado ou que trazem elementos novos. E primeiro essa narrativa O Novo Advogado, né? A gente tem falado em aulas anteriores sobre o humor do Kafka. E isso é algo que tem que ser tido em mente, né? A gente tem essa visão do Kafka como poeta da dominação, da burocratização, mas também tem esse lado fabuloso, né? A questão da burocratização no mundo do trabalho continua muito presente aqui, mas é como se o Kafka se utilizasse desse tom parabolar de contos de fadas, e aí quando o leitor está menos desarmado, ele consegue incidir com mais profundidade sobre o mundo real, né? Então, esse gesto da parábola mesmo, de falar de uma coisa distante para dar um exemplo, né, sobre algo presente, sobre algo cotidiano. Não é tão simples assim, porque essa parábola nunca se resolve completamente, a gente nunca recebe a chave de leitura final ou a moral da história, mas os elementos estão lá, né? Então, primeiro esse absurdo, essa coisa hilária, né, de você imaginar primeiro um cavalo como um advogado, depois o cavalo de guerra do Alexandre o Grande como um advogado. Tem um gesto de vanguarda nisso, né? Queria apontar para isso, para essa fuga do realismo. Isso é de 1917, né? A gente está vendo em diversos lugares do mundo surgir esses gestos dentro da literatura. Esse aqui é um gesto por excelência, colocar um cavalo, uma figura histórica, no nosso presente, na banalidade total que é um tribunal, né? Observar também que como essa história ela opera com grandes inversões, né? Você tem por um lado uma grandeza clássica e por outro o cotidiano moderno. De um lado o animal, do outro o humano. De um lado a guerra, do outro lado o estudo do passado, né? Ação e passividade. E por fim, essa fuga transcendental que a gente conheceu em contemplação e que depois desapareceu e que aqui aparece nessa figura dos portões da Índia, né? Sempre esse gesto um pouco orientalista, para pensar com Eduardo Said, desse outro Oriente, desse espaço que é construído em oposição ao nosso, né? Daí a exotização que vem. Esse é um debate muito contemporâneo sobre a obra do Kafka, até que ponto ele participa dessa exotização do Oriente nas suas narrativas da China e do mundo árabe, até que ponto também, no entanto, ele opera em versões. Esse mundo oriental, esse mundo, assim como na América, né, a gente já falou sobre isso na América, esse é um outro que não é construído em oposição para reforçar a posição identitária, mas para atacá-la, para miná-la de alguma forma, né? Aquele índio que se dissolve no ar, ele é um desejo de se transformar em outra coisa dessa posição burguesa. O mesmo aqui funciona, eu acho que em relação a essa Índia. É um mundo outro que se deseja alcançar porque esse mundo aqui atual não é tão bom. Seria uma possibilidade de leitura. Mas, como é Kafka, então há também um pessimismo, há também um cinismo, né? Essa alteridade, esse outro lugar, ou esse não lugar, esse utopos, né? Esse não lugar, não é mais acessível de forma alguma. Se ele já foi, ele não é mais, né? Então, se a gente pensar novamente na figura do cavalo, que antes aparecia ligado à liberdade, uma fuga para outro mundo, aqui ele aparece com um sinal invertido. Ele é o sobrevivente daquele mundo, em que as grandes travessias eram possíveis ainda, representando aqui justamente a impossibilidade dessas travessias, né? Queria fazer aqui uma pequena incursão também crítica, porque é algo que eu sinto que aparece pouco nos comentadores do Kafka e que vale a pena observar. Eu tenho chamado Kafka muitas vezes de alguém que parodia gêneros e textos clássicos, né? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, literal mesmo. Então, para a pesquisa que o Kafka fez desse texto, né, ele escolhe uma figura muito específica, o cavalo do Alexandre o Grande, e isso me instigou e eu fui procurar onde essa figura histórica está descrita e cheguei a um clássico do Plutarco,
romano, que se chama Vidas Paralelas, em que ele vai fazer um resgate histórico de grandes figuras. E nesse livro é narrado o episódio em que o Alexandre o Grande doma o Bucéfalo, que era um cavalo irritadiço e que ninguém conseguia dominar. E aí ele consegue dominar esse cavalo e é saudado pelo seu pai Filipe, o pai do Alexandre o Grande, né? Nesse nome também a figura do cavalo já está presente. Filipo Filihipos, né? Amante de cavalos. E aí eu cito: mas o pai em lágrimas, segundo dizem, tamanha era a alegria de que se achava tomado, quando ele desceu do cavalo, lhe disse beijando-lhe a cabeça: ó meu filho, é preciso procurar-te um reino que seja digno de ti, pois a Macedônia não te poderia dar. Fim da citação. Isso é uma citação do Plutarco, né? Então essa frase orgulhosa do Filipe é parafraseada literalmente, né, pelo narrador kafkiano em chave irônica. Ele desmembra passagens da vida do Alexandre isoladas do contexto de grandeza. Aí agora eu cito Kafka. É verdade que muitos sabem matar. Também não falta habilidade para atingir o amigo com a lança sobre a mesa do banquete. E para muitos a Macedônia é estreita demais, a ponto de amaldiçoarem Filipe, o pai. Fim da citação. Vocês veem que o elogio do pai ao filho, aqui ele é invertido. As características de um Alexandre o Grande são pulverizadas em uma versão pobre do presente da narrativa. Bravura vira violência, perspicácia traição, e o elogio do pai vira ingratidão do filho. E aqui novamente um topos, talvez o topos principal da obra do Kafka, né? Que a gente tem acompanhado, o conflito entre pais e filhos. Então observem essa inversão, Kafka vai fazer isso muitas vezes. Textos bíblicos, textos clássicos, pegar um trecho e fazer uma pequena alteração invertendo o sentido. A situação do Bucéfalo tem uma semelhança com a situação do Karl Rossmann também. É um exilado também, mas é um exilado do tempo e não um exilado do espaço, né? Como se fosse um refugiado da história. Aqui também aparece a figura do Dom Quixote, né? Esse que vive no tempo presente como se vivesse no tempo passado. É também um solitário, né? Que mora num mundo em que não agem mais as forças que davam sentido à sua função de montaria de guerra. Nesse sentido, o Bucéfalo também é sobrevivente de um fim do mundo, do fim do seu mundo. E aqui a gente já está muito perto das reflexões contemporâneas, por exemplo, do Ailton Krenak, ou de intelectuais e lideranças indígenas que refletem sobre como a invasão das Américas marcou para as populações ameríndias o fim de um mundo e como eles seriam, nesse sentido, sobreviventes do fim do mundo e teriam muito a nos ensinar, né? Aqui já estou fazendo a ponte com o livro do Viveiros de Castro e da Débora Danowski, Há Mundo por Vir, ensaios sobre os medos e os fins. Interessante pensar nessas figuras, né? Você tem uma ordem social dominante, e aí por acontecimentos externos, essa ordem desaparece, mas não completamente, né? Ela deixa os seus refugiados do tempo, assim, os seus sobreviventes. Interessante pensar nos índios brasileiros, mas também em práticas, né? Se a gente pensar todo o processo brutal da escravidão, mas ao mesmo tempo as resistências, né? As práticas culturais, as práticas políticas, as práticas estéticas, que apesar desse processo brutal de colonização, de tentativa de desumanização, permanecem, né? Essas práticas de outro mundo são muito interessantes e subversivas, né, do ponto de vista do sistema. Porque na medida em que você resguarda um mundo que não existe mais, você abre possibilidade para que outro surja. Né? Acho que aqui é uma das possibilidades de leitura desse Bucéfalo também. Não por acaso ele termina lendo, né? Estudando, tentando compreender. Em seguida a gente chega na história que dá título ao livro, Um Médico Rural. É uma história que dá muito pano para manga para leituras psicanalíticas, né? Os movimentos aqui. Isso que eu tentava mostrar antes nos romances e na prosa mais longa, aqui fica evidente, essas distorções de espaço-tempo, esses elementos bem marcadamente oníricos, né? Uma interrupção com canções, cavalos que não são desse mundo, portas que levam para lugares e para pessoas insuspeitos, né? Eu cito:
Distraído, atormentado, bati com o pé na frágil porta da pocilga, que já não era usada fazia anos. Ela se abriu, foi e voltou, estalando nos gonzos. Veio de dentro um bafo quente e um cheiro como que de cavalos. Fim da citação. Como assim, né? Se não era utilizado fazia anos, como é possível que tinha cavalos vivos ali dentro? Então fica tudo resolvido como num passe de mágica. São movimentos e deslocamentos típicos do mundo dos sonhos, né? Por outro lado, e a gente tem observado isso bastante durante a aula, o Kafka sempre se esforça, mesmo quando ele faz esses deslocamentos para o passado, para os mundos fantásticos, ele ainda se preocupa em tentar manter a narrativa dentro daquela corda bamba da verossimilhança que eu falei, né? Ele nunca deixa que a narrativa entre completamente no campo do fantástico. Então essa aparição estranha, ela é em seguida matizada com a observação de que, cito, a gente não sabe as coisas que tem armazenadas na própria casa, disse ela e nós dois rimos. Né? Como se estivessem esquecido. Então, uma tentativa de trazer o leitor novamente para o campo do realista. Né? Como se estivesse avisando, olha, isso não é uma história fantástica. Quem é que nunca se esqueceu de algo que tinha na própria casa? Como se fosse possível 2 cavalos. Né? E eu falei da psicanálise porque se aqui aparecem muitos elementos do mundo dos sonhos, também operam elementos eróticos reprimidos. Né? Seguindo essa leitura, é como se a narrativa fosse o conteúdo manifesto do sonho e a interpretação buscasse o conteúdo latente, o seu sentido verdadeiro. Então, uma oposição que o Freud estabelece, né, aparece muito forte na interpretação dos sonhos. O conteúdo manifesto é aquele que você está vivendo no sonho. O conteúdo latente são os desejos reprimidos que aparecem de forma disfarçada no conteúdo manifesto e que a análise, a interpretação dos sonhos ou a crítica literária, nesse caso, tentariam revelar. Né? Por outro lado, Kafka foi um leitor de psicanálise, um leitor problemático, que ao mesmo tempo reconhecia muita coisa, por outro lado discordava. E aqui parece que ele brinca um pouco com essas questões. Se utiliza dos elementos psicanalíticos na mesma medida em que sabota, para não permitir que uma chave de leitura total fosse possível. Então, nesse sentido, e isso acho que é um alerta que vale sempre que a gente usa de psicanálise para interpretar a literatura, não há conteúdo latente literário, porque a narrativa literária não é um sonho, embora eles possam compartilhar elementos. Né? Estamos falando da sexualidade. Primeiro aparecem essas figuras muito viris dos cavalos, né? A narrativa é toda fria no inverno e aparecem esses cavalos fumegantes. E em seguida a figura desse cavalariço que vai para cima, né, sexualmente, da Rosa. O nome Rosa também já aponta para genitália feminina. O médico tenta reprimir essa ação do cavalariço sobre a Rosa, sob o controle do chicote, né, também isso é irônico. Tenta justo reprimir esse impulso sexual que é ligado à animalidade, que infringe normas sociais de comportamento. Mas ele fracassa, o médico rural. Né? Adiante, né, lá na frente, quando ele já está debruçado sobre o paciente, ele vê os cavalos enfiarem as cabeças pelas janelas. Né? E esse atravessar de portas e janelas é muito relacionado ao coito na interpretação dos sonhos. Né? E essas cabeças de cavalo também como elemento evidentemente fálico. Quando ele está lá vendo esses cavalos entrarem com a cabeça, ele lembra da Rosa, pensa em ir embora, e aí vê a ferida aberta e cor-de-rosa perto da cintura do rapaz. Então aqui como se a gente tivesse uma imagem vaginal que remete à rosa, inclusive o médico chama essa ferida de flor, e essa ferida maculada de alguma forma por larvas. Né? Então não tem uma relação tranquila, não há uma transposição tranquila entre a figura da rosa e essa figura do rapaz. É como se essa figura do rapaz estivesse maculada de alguma forma. Né? Por fim, a narrativa toma um rumo alegórico. Né? Aparecem personagens estranhos, tem uma música, tudo se transforma num passe de mágica, como nos sonhos. E aí, de repente, o médico se encontra nu, deitado com o jovem, que até pouco tempo ele estava se recusando a ajudar, e tentando ir embora. Aqui, muitos críticos vão entender mais recentemente essa história como um tipo de representação de um desejo homossexual reprimido. Então esse desejo que não pode vir à tona abandona a Rosa, a mulher, a um terceiro e se volta para um jovem na cama que tem uma ferida florida
e que toma simbolicamente o lugar daquela primeira rosa, né? Então, como se esse jovem tomasse o lugar da rosa. Por outro lado, essa leitura deixa alguns elementos de fora, né? Ignora a relação entre cidade e campo. É um médico rural, é um médico do campo, né? Entre religião e ciência, que é uma das reclamações que o médico rural faz. Então, dei aqui um pequeno exemplo do que seria uma leitura psicanalítica, né? A representação de um desejo homossexual reprimido, a questão da repressão sexual aparece logo no começo, e aí você tem uma transposição da figura feminina da Rosa, que se chama Rosa, para a ferida, que é chamada também de Rosa nas partes baixas quase do rapaz, e esse médico que se deita nu com ele, né? Justo quando esses cavalos irrompem. Isso é uma leitura possível. É importante observar esses elementos que são deixados de fora, né? Porque a construção do texto ressalta eles, né? A narrativa oferece caminhos interpretativos, uma multiplicidade deles, mas se recusa a ser dominada completamente por apenas um. Então a literatura não é sonho, né? Ela não tem uma chave de interpretação total. A gente não vai descobrir o que era aquele desejo reprimido que estava estruturando o sonho todo. E abordando a obra do Kafka assim, quer dizer, buscando essas diferentes frequências de leituras possíveis, certamente a gente tem uma análise mais ampla, com mais sustentação. A obra se fecha ao invés de ser fechada, né? Ela amplia a capacidade de leitura do leitor, tanto de obras literárias quanto do mundo. E aí fica a recomendação do artigo Kafka, Freud and Einland-Arzt, do Eric Marson e do Keith Leopold, que está na pasta, para se alguém quiser se aprofundar mais nesse caminho da leitura psicanalítica, né? Uma outra chave de leitura possível seria observar os tempos verbais da narrativa. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? A narrativa começa sendo contada no passado de difícil acesso. Aos poucos ela vai para um presente circular, que se agita violentamente, mas não progride. Quem faz essa leitura com muita propriedade, muito bem, é a Dorothy Cohn, ela, no ensaio Kafka's Eternal Present, que também está na pasta. Eu recomendo muito a leitura para entender essa temporalidade kafkiana. E é interessante porque aqui, de uma análise estritamente textual, literária, ou seja, de análise dos tempos verbais, a gente chega também em uma compreensão de como o tempo funciona na modernidade em sentido mais amplo. Então a Dorothy Cohn começa constatando que a maior parte das narrativas se passa no presente. E esse fato relativamente incomum na ficção da época se justifica por um desejo de capturar a situação do narrador no momento preciso da experiência, realizável na primeira pessoa apenas com o uso do presente. E com isso o leitor não consegue estabelecer uma distância temporal entre o que acontece e o que é narrado. A história vai ficando mais imediata. Ainda segundo a Dorothy Cohn, essa presentificação é o efeito ideal para as histórias de Kafka. Cito: solilóquios que se descrevem seus narradores presos em uma situação insolúvel que perdura ou em um impasse inalterável. Em O Médico Rural, salvo pequenas passagens que voltam para o tempo passado, tem essa estrutura. A impressão de que o narrador está desde o começo contando a sua infelicidade presente, que só é compreensível no final da história, né? Quando ele revela que ele está naquele trenó e que ele nunca vai chegar em casa. É como se a força desse presente destruísse a possibilidade de um futuro. Aí tem a figura do caçador Graco, que é um personagem do Kafka que não consegue morrer, é um tipo de morto-vivo, e que aponta para aquilo que a gente começou a falar no começo da aula, essa dificuldade do Kafka de terminar tanto as histórias quanto no sentido temporal mais amplo, né? Como se esse presente paralisasse uma possibilidade de um futuro diferente. Nem morrer os personagens conseguem, né? A Dorothy Cohn sintetiza muito bem esse movimento de presentificação do tempo futuro. Ela chama de dialética einmal, niemals. Einmal é uma vez, niemals é nunca mais. Então, era uma vez e nunca mais. Acabou, quer dizer, uma estrutura temporal fechada, viciada, né? Estrutura temporal segundo a qual, cito novamente, ações ou respostas equivocadas levam à eterna punição. Fim da citação. Em seguida a gente tem a história Na Galeria,
E queria já começar dizendo aqui que o Modesto Carone tem um ensaio brilhantíssimo sobre essa história. Então o melhor que eu posso fazer é recomendar que vocês leiam o ensaio dele. E que aqui a gente está diante de um exemplo, acho que eu tentei durante vários momentos mostrar como na prosa longa do Kafka tem certos procedimentos em andamento. E como aqui nas narrativas curtas esses procedimentos quase que se encarnam na sua forma mais depurada. Aqui na galeria o procedimento é aquele de apresentar uma informação e em seguida levantar dúvidas sobre essa afirmação, mudando o ponto de vista, de forma que no final você sai com menos do que você chegou, por assim dizer. Você recebe a informação A, em seguida A é desconstruído por um movimento semióticos de interpretação, e no fim aquela pequena afirmação que você achava que você tinha, você não tem mais. Isso poderia ser um mero exercício formal, né? E já seria interessante o bastante por si só. Por outro lado, o que o Carone mostra é como o que a crítica marxista vai chamar de ideologia, né? E é importante ter sempre em mente o mundo do trabalho, o mundo material, sobre como a ideologia funciona nesse caso, né? Se as relações de trabalho aparecessem para os trabalhadores como elas de fato são, talvez as coisas mudariam rapidamente. Mas, exatamente como nesse exemplo espelhado daqui da galeria, né? Tudo aparece encantado, tudo aparece mágico, tem música, o patrão chora, e aí a gente não consegue reagir, né? Mas chora sem saber por quê. Eu cito Carone, né? Com certeza é nisso que reside o realismo de Kafka e sua capacidade de intervenção. Ele mostra no próprio corpo de obras-primas como esta as coisas como elas são e as coisas como elas são percebidas pelo olhar alienado. Fim da citação. Então Kafka mostra os dois, né? Nesse movimento de A e em seguida de desconstrução de A, os dois momentos em que as relações de poder e as relações de trabalho aparecem. Se a gente pensar no América, por exemplo, primeiro nos é mostrado a vida burguesa e como esse tio é empático, né? E como o Carl quer participar desse mundo. Na segunda parte do romance a gente vê o ponto de vista dos trabalhadores precarizados e explorados, né? A figura da greve que vai aparecendo. Então, a gente conversou na aula anterior também sobre o realismo do Kafka. Aqui está a contribuição dele, né? Menos do que fazer uma literatura panfletária, é mostrar como a ideologia encobre as mais diferentes posições, identidades nacionais ou identidades comunitárias, né? Que é o tema um dos temas que vai aparecer em Uma Folha Antiga. Aqui novamente os pontos de vista são deslocados, né? Se o desejo de tornar-se índio mostrava um desejo de alteridade, de se tornar outro, aqui o outro é tomado no sentido mais tradicional como perigo, como invasores bárbaros, né? O bárbaro, né? A etimologia da palavra bárbaro já aponta para a questão linguística. O bárbaro é o que fala barbar, é aquele que não fala a língua civilizada, a nossa, né? Que tem costumes desconhecidos e assustadores. Então a identidade, que é ou individual ou comunitária, entendida de uma perspectiva dialética, ela se constitui sempre em oposição a uma alteridade. Você não consegue falar eu sou isso sem dizer eu não sou aquilo, né? Tem uma outra narrativa do Kafka que chama comunidade, Gemeinschaft, que mostra muito bem esse processo artificial de construção de uma comunidade e as vicissitudes desse pertencimento, né? Por exemplo, tem um livro muito interessante do Benedict Anderson que chama Comunidades Imaginadas. E ele vai fazer uma crítica brutal do nacionalismo, da ideia de nação, de identidade nacional, de pertencimento a uma nação, mostrando as estratégias arbitrárias que são usadas, né? Sempre retroativamente, né? De tentativa de criar essa identidade nacional. A obra do Kafka se coloca aqui, acho que de forma muito crítica, a essa forçação de barra identitária. A relação problemática que ele tem com o judaísmo aponta para isso. A relação problemática que ele tem com a língua alemã e com a literatura de língua alemã também aponta para isso. O Kafka tem sempre um não pertencimento, né?
o movimento do texto gera essa desidentificação. E acho que isso que dá um gume tão crítico para a obra dele. Vocês veem aqui, por exemplo, que nesse caso, se por um lado os comerciantes se assustam com esses bárbaros, por outro lado, eles estão mais próximos desses bárbaros do que do imperador, que está lá longe no centro do império, né? Então tem sempre um movimento de deslocamento. Como comentário quase oposto a essa narrativa, eu recomendo que vocês leiam o belíssimo poema do Cafávis, o poeta grego, que se chama A Espera dos Bárbaros. Bem, em seguida a gente tem Diante da Lei, que é possivelmente a história curta mais famosa do Kafka, e aí sobre esse texto realmente tem uma montanha bibliográfica, e é uma imagem muito potente, né, dessa de uma porta que está aberta, que a gente quer cruzar, mas não consegue cruzar, ou que cada vez que a gente cruza tem um desafio ainda maior. Acho que estudar a obra de grandes autores, né, que tem uma fortuna crítica grande, é um pouco isso também. Você passa do primeiro e tem o segundo, aí tem a bibliografia só em alemão e por aí vai. É um desespero que acompanha a leitura da obra do Kafka. Mas também porque é uma história muito específica, com elementos muito específicos, ao mesmo tempo geral, né? Cabem muitas interpretações aí em cima. Acho que um exemplo brutal disso é a leitura que o Jacques Derrida faz, que chama de Diante da Lei, em que ele vai justo ali, né, usar todo um equipamento crítico e atacar o texto por diversos flancos possíveis e sai realmente dizendo, olha, não tem como, quer dizer, muita coisa funciona, nada dá conta completamente do texto. Para seguir algumas das linhas que eu tenho tentado ressaltar durante as aulas, né, então observar esse contexto parabólico, mítico, e por outro lado organizado parece sob uma lógica jurídica das mais modernas e das mais contemporâneas, né? É um homem que está buscando o acesso à lei e as oposições que se estabelecem, né? Então tem uma oposição entre o homem do campo e a lei, que a gente poderia imaginar que é uma lei da cidade, já que ele é caracterizado como homem do campo, né? As tentativas de entrar e dele negociar com esse guardião da porta se dão no mesmo tom, na mesma lógica do Karl Rossmann, né? É jurídico nesse sentido, tá? As pessoas estão sempre se defendendo como se estivessem diante de um tribunal ou de um júri. Então é como se o mundo jurídico tivesse entrado nesse mundo mítico e, por outro lado, né, nisso que o Adorno e o Horkheimer vão chamar de dialética do esclarecimento, o mundo mítico segue habitando o mundo jurídico. No processo, e no coração do processo, no meio do livro, essa narrativa está lá, né? O Joseph K. entra numa catedral e aí o padre conta para ele essa história. No romance O Processo, essa dialética entre mítico e jurídico fica evidente, né? Quer dizer, acessar a lei, acessar o código da lei, ter acesso à lei é tão transcendental quanto o acesso aos céus, ao paraíso. Pensando nessas leituras possíveis, né? Essa vontade de atravessar a porta da lei, de atravessar essa soleira, pode ser um desejo sexual reprimido, né? A gente já falou isso no Médico Rural, essa tentativa de penetrar, de adentrar um espaço. A história também pode ser, por outro lado, a representação de uma teologia negativa, ou seja, de um mundo do qual Deus se retirou e no qual o homem tem que viver sem a graça, né? Pode ser ainda, numa leitura revolucionária, uma parábola melancólica sobre a justiça burguesa e as condições da vida burguesa e a necessidade revolucionária de romper com o sistema e atravessar mesmo assim, né? Quem é que diz que esse guarda realmente tem poder? Será que não se trata só de desobedecer e atravessar? Por fim, uma leitura mais metalinguística, né? Sobre como interpretar um texto literário, especialmente um texto kafkiano, é impossível. Como a gente está sempre diante da lei sem nunca alcançá-la, né? Sempre diante desse texto sem nunca conseguir adentrá-lo de fato. Em seguida a gente chega na narrativa Chacais e Árabes, e eu quero aproveitar ela para entrar um pouco na questão do sionismo, né? O sionismo é essa corrente do fim do século XIX que surge na Europa e que tem diversas, que tem um percurso histórico próprio e com diversas variações também, né? Então vocês pensem no sionismo inicialmente, no fim do século XIX, no começo do século XX,
como uma reação dos judeus europeus ao antissemitismo crescente e a tentativas de valorização da cultura judaica e organizações em clubes que vão desde questões muito materiais específicas até reflexões ideológicas mais amplas. Uma das consequências dessa ideologia é um braço do que se tornaria um sionismo político, por assim dizer. A ideia de que não haveria espaço para os judeus na Europa e que seria preciso então migrar coletivamente para a Palestina e lá finalmente viver em paz, por assim dizer. Né? Kafka estava muito atento a esses debates. O Max Brod, o amigo, sempre foi um entusiasta dessa linhagem política do sionismo, ou seja, achava que realmente deveria haver uma colonização da Palestina. E, bem, isso é um debate político crítico, difícil, com muitas vozes, porque esse sionismo político, como fuga da Europa em busca de um espaço seguro para os judeus, se converte, na segunda metade do século XX, no conflito Israel-Palestina. Né? A propaganda sionista do começo do século XX imaginava e divulgava que se tratava de uma terra desabitada. O problema é que você tem uma população lá, palestina, que incluía cristãos, judeus e muçulmanos, há milênios morando naquela terra. Então, uma das frases famosas de um desses sionistas pioneiros que visitou a Palestina foi: a noiva é linda, mas ela já está casada com outro homem. Enfim, essas metáforas de colonização também que sempre passam pelo corpo feminino. Né? Bem, estou dando um pouco desse contexto histórico, porque na minha leitura e na de outros comentadores, Chacais e Árabes é uma reação literária, uma reflexão literária do Kafka justamente a esse projeto. Então, assim como na sua relação com o judaísmo, a relação do Kafka com o sionismo foi ambivalente. Já se declarou como, já se declarou contra, já pensou em ir para a Palestina, já disse que nunca iria. Pessoalmente, me parece que o Kafka, assim como outros intelectuais judeus da época, o Einstein em Viena, por exemplo, se enquadram muito mais no que se chama hoje de sionismo cultural, ou seja, a ideia muito legítima de recolher manifestações culturais judaicas na Europa, se orgulhar disso, né? O Kafka tem uma palestra muito bonita, eu acabei de traduzir, vou colocar para vocês na pasta, em que ele vai falar do Yiddish, né, que ele chama de jargão. O Yiddish sendo essa língua falada pelos judeus do leste, que é uma variação do alemão, né, tem a mesma origem no alemão medieval. Se você sabe alemão, você entende bastante coisa de Yiddish e vice-versa. E o Kafka tem uma palestra muito bonita em que ele reivindica a presença do Yiddish, né, que era visto por judeus mais assimilados como uma coisa não moderna, como uma coisa arcaica, que depunha mal contra a civilização judaica. E, por outro lado, o Kafka tentando resgatar isso, né, e mostrar a importância dessa língua, a sua beleza, e sobre como haveria uma comunidade judaica a partir dessa língua. Isso seria muito possível pensar em oposição ao hebraico moderno, né? Uma língua que foi ressuscitada linguisticamente, por assim dizer, e que é falada hoje em Israel. Bem, o debate é gigantesco, a questão Israel-Palestina é uma das questões políticas mais graves do século XX, sem dúvida. E eu quis aproveitar esses Chacais e Árabes para falar sobre essa relação ambivalente do Kafka com o sionismo, né? Me parece que se o Max Brod tinha uma posição muito mais militante, realmente teve, né? Foi para a Palestina, ajudou a construir o Estado de Israel, viveu a sua vida lá, enquanto no Kafka me parece que há um sionismo muito mais cultural, ou seja, uma ideia de uma judaicidade que fica na diáspora. Né? Essa é uma das questões que judeus estadunidenses, por exemplo, essa posição que a Judith Butler estabelece, né? Sobre como a posição, sobre como permanecer na diáspora é uma posição judaica. E como acontece com outras histórias, essa história ela também tem um caráter profético. Assim. O texto 17, em 18 surge a declaração de Balfour, que é o que é essa chegada inglesa, né? A Palestina se torna um mandato sob a administração inglesa, conduzido
por interesses desses sionistas, né? É aí que começa mais ou menos essa colonização da Palestina e a ideia de transformar ela num Estado judaico, o que é um problema porque você tem populações árabes, né? Árabe no sentido amplo, de judeus, árabes e muçulmanos já vivendo ali. E vocês veem que a narrativa ela antecipa muita coisa. Kafka, obviamente, não teria como imaginar o conflito Israel-Palestina, mas essas coisas aparecem aqui, né, nesse desejo dos chacais não tem outro termo, né, de fazer uma limpeza étnica com esses árabes, do conto. Há leituras conflitantes aqui. Na minha leitura, os árabes evidentemente são árabes mesmo. O Kafka estava atento a essa questão de que se propunha uma colonização ideal da Palestina, mas se sabia que tinha gente morando ali, ou seja, ia ser uma colonização nos moldes europeus mais clássicos, com conflito, com violência, com expulsão de pessoas de terra, roubo. Então me parece que os árabes aqui são realmente árabes. E essas referências também o tempo inteiro de a comida limpa, né, que pode ser a comida kosher ou a comida halal. Essa presença do elemento europeu aliado. Aqui a gente está falando de colonização. Acho difícil fazer outras leituras. Então na minha leitura, os judeus imigrantes para a Palestina aparecem aqui como os chacais da narrativa. A gente percebe isso por essa referência messiânica, né, essa profecia messiânica de que eles são o povo que deve habitar aquele território em oposição aos árabes. E me parece aqui que a história não é tanto uma tomada de posição do Kafka em relação à questão, mas é muito mais esse gesto que a gente tem comentado durante todo esse livro, né? Se na falange mais militante do sionismo político há uma identidade judaica que só pode chegar à sua forma última no território palestino, em Israel, a obra do Kafka, com esse gesto de deslocamento identitário o tempo inteiro, só pode ter uma atitude cínica em relação a isso, né? Quer dizer, nem judeu, nem alemão, nem tcheco, essa posição dolorosa que a obra do Kafka tem com seus arredores, também se manifesta, me parece, politicamente, né? Seria difícil imaginar uma obra do Kafka sob uma bandeira nacional. Estou falando isso e recomendo muitíssimo a leitura do ensaio da Judith Butler sobre o Kafka, que está na pasta, porque há uma disputa pela obra do Kafka, né? Essa é uma disputa que se dá disfarçadamente na crítica literária e declaradamente, ou seja, juridicamente, pelos originais, né? Então disse para vocês que o Max Brod levou os originais do Kafka para então Palestina. Esse material está em posse das herdeiras do Max Brod, que queriam ter o direito de vender isso num leilão. E aí a Biblioteca Nacional de Israel intervém falando isso aqui é um documento histórico do povo judeu e da criação do Estado de Israel. Em seguida aparece o arquivo de Marbach, que é o arquivo literário nacional da Alemanha, dizendo não, isso é um documento histórico da literatura de língua alemã. E vocês vejam os elementos, né? Toda a tensão também, não é qualquer país, é a Alemanha, né? A Alemanha que perpetuou a Shoah e que também causou uma imigração em massa para a Palestina. Vocês veem todos os lados conflitantes dessa questão. E a saída que a Judith Butler, que também é judia, mas é uma judia da diáspora, uma judia que mora nos Estados Unidos, toma, me parece, a posição mais interessante, que é saber o que a obra de Kafka nos diz sobre isso, né? Sobre pertencimento nacional, sobre essas comunidades imaginadas, como a gente chamou antes. E que ela mostra que tem uma poética do não pertencimento na obra do Kafka, eu concordo plenamente com essa leitura, e que é uma obra que consegue, do ponto de vista mais judaico, ou seja, bebendo na tradição talmúdica, bebendo nessa interpretação infinita dos textos sagrados que o judaísmo faz muito bem, também estabeleceu uma posição crítica em relação ao projeto político sionista de colonização da Palestina, como acontece nesse texto. Evidentemente, há leituras discordantes, né? O que eu deixo para vocês na pasta uma leitura que me parece muito interessante, porque é justo a contrapelo e que segue a leitura da Judith Butler, né? Que seria ver o que é uma recepção árabe da literatura do Kafka,
muito interessante, né? Ao invés de reafirmar, de encerrar Kafka em uma identidade, busca justo lê-lo a partir de outro ponto de vista, né? Esse é o gesto kafkiano, mudar os pontos de vista. Embora, a gente tem que lembrar novamente da leitura da Hannah Arendt, o judeu como pária no século XX representa os párias do mundo, né? Então essa posição é quase de uma ironia histórica, mas é também de uma nos ensina a ler a história e a literatura, que a literatura, sem dúvida judaica, também do Kafka, nos ajude a pensar a questão palestina do ponto de vista dos oprimidos, né? Sem com isso, claro, dizer, e há linhas de comentário de que o Kafka nutriria sentimentos antissemitas próprios e por aí vai. Eu acho que não se trata disso. Nesse texto específico, é uma história satírica, com elementos de sátira, e apenas duas certezas, né? Sem dúvida não tem aqui um elogio milenar de retorno à Terra Santa, como alguns comentadores propõem. Tampouco tem aqui também um gesto antissemita de animalização dos judeus, né, nessa comparação deles com chacais ou cães, e de solidariedade imediata com os árabes autóctones, né? Novamente lembrar, a literatura do Kafka não é uma literatura de tese, né? O gume crítico dela vem muito mais de mostrar essas contradições, os encobrimentos ideológicos, como a gente viu na galeria, do que de servir como panfleto nacionalista. Fica então, para quem quiser se aprofundar mais nessa questão, a recomendação dos dois artigos, da Judith Butler e do Jens Hansen, que se chama Kafka and Arabs. Bem, feita essa incursão, né, para dar um exemplo e tentar começar a se aprofundar um pouco na relação do Kafka com o judaísmo, a gente passa para a próxima aldeia, né? E aqui a questão da espacialidade do tempo que a gente vem tratando, sobretudo em América, né? O espaço é infinitizado e inatravessável. O tempo também surge, né? Porque a gente ouve de um neto a paráfrase de um avô, ou seja, a mensagem de alguém que viveu muito tempo e vê o tempo diminuir, para alguém que viveu pouco e, a gente poderia supor, né, vê o tempo como algo mais longo. Aqui, quantidades e qualidades se misturam. E aqui a gente está muito perto das reflexões do Bergson sobre esse erro moderno, que é tratar qualidades, como tempo por excelência, como quantidades, né? Essa infinitização do espaço acontece na próxima narrativa também, uma mensagem imperial. É um espaço que se torna inatravessável a partir de uma enunciação que vem de um outro tempo, né? Se antes era do avô, aqui é a mensagem do rei morto. Também o elemento metalinguístico é muito forte, né? É uma reflexão sobre transmissão de uma mensagem, sobre comunicação. E como a gente está lendo um texto, como a gente está lendo um comunicado, a gente também se embrenha um pouco no movimento da narrativa. Então, A manda algo para B que nunca chega, ou que chega de forma danificada. A narrativa meio que performa esse próprio procedimento, né? E literalmente. Tanto que no fim, a personagem para quem a mensagem é destinada é o leitor, né? Isso se presentifica no fim da narrativa. Então também tem um nível metalinguístico muito interessante. Queria repetir, né, essas diferentes frequências em que a obra do Kafka funciona, e por isso ela é tão potente, né? Funciona tanto como uma reflexão sobre a passagem do tempo, os regimes do tempo para pessoas mais velhas, ou modos de contar o tempo antigos e modos contemporâneos modernos, quanto uma reflexão metalinguística profunda sobre a possibilidade e incapacidade de transmitir mensagens. E aí chegamos à preocupação do pai de família. E essa é a minha história favorita do Kafka de longe, assim. Eu acho ela engraçada, já desde o título, né? Parece um pouco uma piada que a gente vai ouvir, a preocupação do pai de família. Qual será a preocupação do pai de família? Então o texto começa, novamente, né, sempre tentar lembrar desse contexto histórico que para a gente é distante, do Império Austro-Húngaro. E na origem, na disputa pela etimologia do nome, né, você tem de um lado alemães e do outro eslavos. Pronto, estamos aqui em pleno Império Austro-Húngaro. Dessa discussão,
uma descrição material de um ser que é muito estranho, né? Ele é composto de restos, de partes, mas ao mesmo tempo o narrador ressalta de que ele é completo à sua maneira, né? Então ele não é uma forma danificada, ele não é uma forma que era algo e que agora não é. Ele é, por mais que a gente não compreenda, né? E aí, desde a aparência, é impressionante, importante mostrar como o narrador narra, né? Esse ponto de vista secreto desse narrador que é interessado. Se apresenta quase como um discurso científico, né, no começo, e aí depois no final a gente descobre que esse cara é interessadíssimo, porque essa criatura, o Odradek, mora na casa dele. Então, observando essa descrição dele, né, ele é, cito, como se estivesse sobre duas pernas. Suas partes deveriam ser, ou seja, ele não é visto a partir do que ele é, mas de um pressuposto de uma função ausente. As coisas não são descritas como um ser em si, mas como um ser para algo que, no entanto, o narrador não sabe o que é. E aí aqui eu recomendo muito o ensaio do Roberto Schwartz, é brilhante. Ele bebe muito da leitura do Adorno e do Benjamin, mas acho que adiciona um nível também, né? Num sistema político-econômico como o capitalismo, em que tudo tem que ter função, e uma função muito específica, que é gerar lucro, a existência de uma criatura como o Odradek é por si só subversiva. Né? Quer dizer, como é possível que exista esse algo que não tem uma função e que se recusa a essa função e que se recusa mesmo às próprias categorias de compreensão do mundo? Então tem um nível epistemológico aqui também, né? Se a nossa maneira de organizar o conhecimento do mundo também tem uma função, que pode ser secreta ou não, mas que é produzir lucro, o Odradek, desde a sua constituição, né, esse estar entre o orgânico e o inorgânico, a gente não sabe se ele é macho ou se ele é fêmea, o fato dele não reproduzir o pai, né, que parece um pouco um filho bastardo, um filho monstruoso, que não vai passar adiante o legado do pai, e o pai se preocupa com isso, né? Então essa criatura que é construída à prova de identificações, ela por si só, né, é como se fosse um experimento ontológico crítico, por assim dizer. É um ser crítico, é um ser que não causa mal, mas que preocupa, porque tem uma recusa constitutiva, né? Não é como no Bartleby, que ele diz eu prefiro não. Ele nem diz, ele só ri com o barulho do farfalhar de folhas secas, né? Lembra um pouco algumas criaturas do Cortázar também, né? Tem uma existência um pouco poética, um pouco disfuncional. Nessa leitura mais estritamente anticapitalista do Schwartz, né, ele fala: Odradek, por sua vez, não tem finalidade, ou seja, finalidade externa, e é completo à sua maneira, ou seja, tem a sua finalidade em si mesmo, sem o que não há ser completo. Odradek, portanto, é a construção lógica e estrita da negação da vida burguesa. Fim da citação. E não apenas da vida burguesa no sentido socioeconômico, né? Mas, como eu disse, nos papéis sociais, separação entre classes, pressupostos ontológicos e por aí vai. Eu escrevi um artigo em 2016 sobre o Odradek, é uma coisa que eu fico feliz de ter conseguido fazer, e vai ser uma recomendação, né? Quem quiser se aproximar desse texto com mais profundidade, a partir de uma tentativa de leitura contemporânea, pode ler o artigo também, está na pasta. Nesse artigo, eu também comparo logo em seguida, né, essa preocupação do pai de família com a narrativa a seguir, que são os 11 filhos. Porque os 11 filhos, me parece, os pontos de vista são muito parecidos, né? São dois pais narrando, e no 11 filhos, acho que fica mais explícito esse olhar narcísico do pai. É um conto em que o pai fica botando defeito em 11 filhos, né? Então pensar também nessa maneira, isso aparece já desde o Aristóteles, essa ideia do filho que reproduz o pai, e sobre como essa reprodução pode ser bem feita ou pode ser monstruosa, por assim dizer. Então, leituras feministas, ou do ponto de vista da crítica de gênero, da obra do Aristóteles vão mostrar como desde muito cedo o feminino é visto como esse elemento, como um masculino que deu errado. O Aristóteles fala quase isso literalmente. E esse deslocamento de gênero que o Odradek faz também aponta para esse monstruoso, né? Aqui esse procedimento fica evidente, é um pai insatisfeito
com o fato de que os filhos não o reproduzem. A preocupação do pai de família é justo essa, né? De não conseguir fazer com que o filho o reproduza, não conseguir se identificar também com esse filho. Essa recusa constitutiva do Odradek leva a um espanto que tem como solução possível a eliminação do monstro, disso que não cabe no procedimento, ou no caso mais raro, no estabelecimento de um outro tipo de relação que não seja meramente entre um idêntico e um diferente, um sujeito e um objeto. Em Um Sonho, a gente tem aí um sobrevoo kafkiano aí no estilo do terror, né? Se a gente for pensar nas histórias do Edgar Allan Poe e do Ita Hoffmann. O horror que bebe de um reconhecimento no final, né? Há um estranho que atravessa toda a obra, e aí no final, também ao modo do romance policial, a revelação que explica tudo, essa revelação de terror, né? Catártica. Então aqui a gente tem o Joseph K., que é o protagonista do processo, que é declaradamente um sonho, né? E aqui uma das coisas interessantes que eu notaria é essa tensão entre escrita e a palavra escrita, né? Isso é muito importante na tradição judaica, na tradição ocidental. A lei se concretiza enquanto palavra escrita, né, dos 10 mandamentos, e não como lei oral. Então aqui as coisas se misturam, a lei tanto no sentido teológico quanto jurídico. E performance, né? O Joseph K. não pode morrer enquanto o nome dele não for escrito. Ele até se desculpa por isso, né? Por outro lado, enquanto ele olha esse processo de escrita que nunca se completa, ele permanece vivo. Bom, poderia ser uma leitura, né, metalinguística nesse sentido. E por fim a gente chega num relatório para uma academia, e aí a gente volta ao começo, né? A gente começou essa aula de hoje com a leitura da Laís, de um trecho dessa história. Essa é uma história muito comentada de Kafka também, muito instigante, né? Esse gesto de colocar um macaco para falar sobre o seu processo de humanização e, ao modo kafkiano, por outro lado, como esse processo de humanização é feito da maneira mais bruta possível, né? Como para se transformar em humano, ele é desumanizado o tempo inteiro. A gente lembra aqui, obviamente, né, de coisas que depois se solidificaram na indústria cultural, Planeta dos Macacos. A gente está aqui também no mesmo território da metamorfose, né, mas aqui no procedimento oposto. Né? Se a metamorfose é um humano que vira um animal, aqui a gente tem um animal que vira humano. Mas o mais importante, eu quero que vocês tentem ter isso em mente. O Kafka identifica polos, e polos aqui no sentido epistemológico, ou seja, humano e animal, por exemplo, né? Essa distinção que se tenta fazer entre o que é o humano e o que é o animal. E isso, dentro da epistemologia europeia, é muito importante, né? Se você pensa, por exemplo, na epistemologia ameríndia, não há essa separação entre humano e animal. Há outras separações em andamento, mas não essas, binárias, de uma separação árida, né? Inatravessável. E o que o Kafka faz muito bem, me parece, é encontrar sempre esses polos na ideologia dominante, moderna, europeia, burguesa, e cruzar umas com as outras, né? Envenenar umas com as outras. Fazer essa travessia proibida. E no momento em que ele faz a travessia, ele mostra justamente a relação, o meio entre os dois polos, né? E nisso já é um trabalho de epistemologia crítica muito grande, ou seja, mostrar que há um meio do caminho entre homem e animal, que esses dois extremos não são pontos de vista puros, né? Através da animalização do Gregor Samsa, a gente entende que há uma faixa cinzenta, que na verdade talvez só haja essa faixa e não o polo humano e o animal. Aqui acontece a mesma coisa, só que de forma invertida, né? Um animal conta melancolicamente o que seria se transformar em humano. O contexto teórico aqui é riquíssimo, né? Vocês tenham em mente que a gente está no começo do século XX, o darwinismo já se impõe, ainda com muitas restrições, mas é uma teoria debatida com seriedade, e encontra aqui talvez a sua primeira grande encarnação literária, né? O macaco do livro sabe que nós descendemos de macacos. Nisso há também um nível psicológico, no sentido freudiano, ou seja, no sentido material. Freud também reconhece essa origem darwinista, né? E esses impulsos, ou essa composição animal
A psique, para o Freud, é entendida do ponto de vista evolutivo mesmo. São muitas coisas que nos constituem e que são reprimidas, mas que estão lá, que são parte de nós, né? É o Adorno quem diz que tanto em Freud quanto em Kafka a alma está suspensa. Realmente aqui se trata de corpo, né? De um corpo que evoluiu. Não há uma essência humana atacada por pulsões animais. Não, tudo isso nos compõe, né? Somos esse misto. Então esse é um pouco para ter em conta o contexto ideológico da época, né? Do qual Kafka escreve essa história e com a qual a história lida muito com isso, né? Nosso passado animal. Ao mesmo tempo, o mal-estar da civilização, como compor uma civilização ou um conjunto muito estrito de normas culturais é uma repressão brutal e gera problemas psicológicos, gera histeria, gera uma série de coisas, como esse processo de entrar na sociedade é um processo de mal-estar. Aqui a gente tem um exemplo privilegiado disso, né? Você quer alguém mais fora da sociedade do que um animal, tem ainda um outro nível, né, de possibilidade de leitura. Se a gente fala do nível biológico, a gente fala do nível psicológico, há também aqui um nível social. A gente também está falando aqui no começo do século XX de amplos debates sobre colonização. E não é por acaso que esse macaco vem da África. Aqui se trata também, e é muito difícil tendo lido Frantz Fanon, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra. Há um nível biológico, a passagem do macaco para o humano, há um nível psicossocial, por assim dizer, psicológico, a passagem desse sujeito de um nível não social para o nível social, e há também um nível político global colonial, né? Esse sujeito colonizado, esse sujeito local que passa a ser um sujeito colonizado, e a cisão identitária e psicológica que vai acompanhar esse sujeito durante toda a vida, né? O Fanon mostra isso nos trabalhos dele, esse espelho, esse se olhar no espelho e não se reconhecer, porque o critério de identidade é outro, né? E o seu corpo não condiz com aquilo. Tudo isso aqui me parece, né, que é o contexto da época, está presente nessa história, isso faz com que ela seja tão interessante, né? Há uma série de outros níveis também, e níveis que nos dizem respeito também. A gente pensa que isso é uma comunicação para uma academia, e a gente está tendo essa aula no contexto de uma academia, né, de uma discussão acadêmica. Perceber, né, a ironia, a paródia desse falar acadêmico, e a ironia brutal que esse texto dirige a nós, né? Essa cena muito instigante dele fala que ele vê os trapezistas, né? E eu entendo aqui os trapezistas como um índice da arte, né? Essa tentativa de buscar espaços, de buscar caminhos, assim. Então o macaco está dentro da jaula e ele está empurrando com as mãos e com os pés e com a cabeça, tentando encontrar espaços de fuga. E a arte, talvez, como esse mesmo movimento, né, dentro da vida burguesa, o burguês que se estica e que tenta encontrar fugas através de movimentos artísticos, e a risada monumental que destruiria toda a civilização dos macacos que nos observassem fazendo isso, né? Acho que tem uma brutalidade nessa afirmação do texto, né? Como se todo esse nosso esforço de libertação que passa por esse campo proibido que nós chamamos de campo do animal, né? Nós civilizamos o nosso corpo para não agirmos como animais, a nossa fala, a nossa maneira de se vestir, o nosso pudor durante o sexo, e ao mesmo tempo os nossos movimentos mais subversivos, mais experimentais, tentam justamente voltar a esse campo do animal, né? E como um animal riria de nós, pensando, poxa, e aí, o que vocês querem, né? Vocês querem sair daqui ou estar aqui? Esse curto-circuito, né? É muito brutal a maneira com que o Kafka faz isso. O texto tem uma potência muito grande se a gente se coloca do ponto de vista desse macaco, né? Se a gente vê tudo o que nós perdemos acreditando cegamente na ideologia do futuro, do progresso, né?
as reflexões ecológicas hoje em dia explicitam isso completamente, né? Quer dizer, nós cavamos o fim do mundo sem nos darmos conta, chamando tudo isso igualmente de progresso, né? E o Walter Benjamin, no seu último texto conhecido, né, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, vendo a destruição de milhões de pessoas, de territórios, armas terríveis surgindo pela primeira vez, a bomba atômica. E nesse último texto, que são as teses sobre o conceito de história, Benjamin usa uma imagem que é bastante conhecida, né? Ele retrata essa ideia de um evolucionismo social como uma tempestade furiosa, através do tempo, que vai acumulando destroços atrás de si. Então, uma imagem muito crítica, né? E ontem, relendo esse texto, pensei como Pedro usa uma imagem semelhante, né? Ele fala: a tormenta cujo sopro me carregava do passado amainou. Hoje é uma corrente de ar que me esfria os calcanhares. Então você tem aqui esse macaco que vai sendo brutalmente jogado dentro da civilização europeia, né? E que parou, agora ele finalmente é um humano. E essa corrente fria que passa justo nos calcanhares. E o calcanhar aqui não é uma escolha banal, porque no fim do mesmo parágrafo ele vai comparar esse calcanhar com o calcanhar de Aquiles, que é simplesmente o herói por definição dessa civilização greco-ocidental. E o calcanhar justo no ponto em que ele vai ser traído, né? Então seria possível uma comparação entre essas duas imagens de uma tempestade que vai dar no seu oposto, né? De uma visão muito negativa desse processo. E claro, ninguém aqui está defendendo um gesto anti-civilização. Não é disso que se trata, quer dizer, há outras civilizações possíveis, há outras maneiras de organizar a sociedade, isso sem dúvida. O que me parece aqui é que o Kafka, olhando essa ideologia tão grande de frente, propõe esses deslocamentos, né? Vou narrar do ponto de vista de um animal o que um animal veria ao entrar na civilização. E o que a gente vê é, bem, espetacularização, relações de dinheiro, repressão, a pompa da academia ridicularizada aqui pela fala de um macaco, né? Então, tanto na leitura do Benjamin quanto aqui na do Kafka, esse caminho evolutivo social, ele é visto também do ponto de vista das coisas que se perde, né? Tanto o caráter destrutivo da civilização ocidental fica evidente na Segunda Guerra Mundial para os europeus, mas também na história das colonizações dos outros continentes, né? Isso está muito sintetizado aqui nessa narrativa. Então é impressionante, né? Essa ausência de liberdade desse corpo transportado da África, evidentemente aqui também o Kafka está pensando na escravidão nas Américas, né? Tem muito estudo agora sobre, inclusive na literatura, sobre relatos de pessoas escravizadas, né? Tem relatos, por exemplo, como do Mahoma Gardo Bakwakwá, que relatam, né, o que é estar dentro desse navio, o que é um mercado de escravos. E isso está contido aqui também de alguma maneira nessa história, né? A história desse corpo aprisionado. Enfim, uma história potente, né? Que dá muito a pensar. É contado desse ponto de vista não oficial, né? O Walter Benjamin vai falar também da história, sobre como é preciso contar a história dos oprimidos, porque a história oficial é a história dos vencedores. Então é isso, né? Pensar a colonização da África, ou pensar a nossa relação com a natureza a partir do animal, por exemplo, né? A partir desse corpo escravizado, e não a partir da figura do imperador, da princesa Isabel, e por aí vai. Bem, com isso a gente chega ao fim da aula. Tenho um exercício apenas para propor. Eu queria que vocês observassem na descrição dos gestos, da posição dos corpos e dos deslocamentos em um fratricídio, uma hipótese de leitura sobre a teatralidade. A gente já tem conversado sobre isso, né? Sobre como alguns momentos do Kafka parece que se passam em um teatro. Claro, levando em conta também esse tema trágico, mítico do assassinato, né? Abel e Caim. Então, esse é o exercício de leitura da semana, pensar num fratricídio, as relações entre os corpos, gestualidade e esse contexto, sem abrir mão também desse contexto mítico, né?
Na próxima semana a gente conversa sobre o processo. Já começamos a falar um pouco dele aqui. Então, boa leitura e boa semana a todos.